Eu me lembro com uma clareza quase dolorosa da velha gaveta de madeira escura no escritório do meu avô. Era exatamente lá, naquele móvel de carvalho maciço e entalhado, que ele guardava seus segredos mais íntimos e misteriosos. Na minha absoluta inocência de criança, eu acreditava piamente que ali estava escondida toda a sua fortuna material e os tesouros incalculáveis da família. O cheiro adocicado de cedro velho e poeira impregnava o ar sempre que ele, com gestos calculados, lentos e precisos, girava a pequena chave dourada na pesada fechadura de latão. Dentro daquela gaveta, porém, não havia pilhas de moedas reluzentes ou notas bancárias amarradas. Havia apenas esquadros de madeira desgastados pelo suor, um compasso de bronze escurecido pelo uso contínuo e um envelope pardo, grosso, rústico e marcado pelo implacável peso do tempo. Aquele ambiente silencioso e penumbroso carregava um peso sagrado, como se estivéssemos parados diante do altar de um conhecimento ancestral, esquecido pela humanidade ruidosa e moderna. Meu avô me olhava profundamente nos olhos e dizia, com uma voz rouca e serena, que naquele envelope residia o verdadeiro e absoluto poder. Ele não falava da riqueza vulgar que grita aos quatro ventos, que compra carros de luxo e exibe roupas caras para tentar impressionar pessoas vazias. Ele me explicava detalhadamente que a verdadeira força de um homem livre não reside naquilo que os outros podem ver ou aplaudir, mas na fundação invisível, subterrânea e completamente silenciosa que sustenta a sua inabalável paz de espírito. Ele chamava aquilo, com um brilho no olhar, de o alicerce de chumbo. Era a base pesada, compacta e ancorada, que mantinha o grandioso edifício da vida firmemente de pé, quando as tempestades mais violentas e imprevisíveis inevitavelmente chegassem. Para ele, o homem de sucesso inquestionável não era aquele que multiplicava fortunas na velocidade vertiginosa da luz, mas aquele que jamais precisava curvar a cabeça para ninguém por causa do desespero e da falta de recursos materiais em momentos de adversidade. Hoje, após ter percorrido meu próprio e árduo caminho como um iniciado, eu compreendo a imensa profundidade do que aquele envelope de fato representava. Não era apenas uma quantia em dinheiro esquecida numa gaveta mofada. Era uma filosofia milenar de sobrevivência estoica, aplicada diretamente à vida material. Mas eu confesso, com o rosto ardendo de vergonha, que levei décadas e sofri muito para entender essa lição aparentemente simples. O mundo profano lá fora grita exatamente o oposto o tempo todo. Fomos todos condicionados a acreditar cegamente que dinheiro parado na conta é um pecado capital imperdoável. Os gurus modernos das finanças, com seus ternos alinhados e planilhas complexas, repetem incansavelmente que cada centavo deve ser multiplicado, alocado, alavancado e arriscado até a última gota de suor. Eu fui completamente seduzido por esse canto da sereia ilusório, esquecendo-me de que os antigos e sábios mestres construtores não ergueram as maiores e mais duradouras catedrais do mundo apostando suas pedras de fundação em jogos de sorte, ou na esperança cega de ganhos rápidos. Durante os melhores anos da minha juventude, deixei-me dominar por uma arrogância tóxica e pela ilusão perigosa de que eu era financeiramente invencível. Eu me lancei no mercado financeiro com uma fome insaciável e uma pressa por resultados que beirava a mais pura e desenfreada loucura. Todo o dinheiro que passava pelas minhas mãos era imediatamente redirecionado para investimentos de alto risco, ações voláteis e negócios obscuros que prometiam multiplicar meu patrimônio em questão de meses. Eu olhava para a minha conta bancária totalmente zerada no fim do mês e me sentia um verdadeiro gênio incompreendido das finanças, acreditando piamente que estava fazendo o meu dinheiro trabalhar no seu potencial máximo, enquanto eu dormia. Ignorava, em minha cegueira profana movida pela ganância, as antigas leis de proporção geométrica e equilíbrio que ditam, sem exceção, que nenhuma estrutura colossal pode se erguer até o céu sem raízes igualmente profundas, escuras e muito seguras cravadas na terra úmida. E foi exatamente então, quando eu me sentia sentado de forma inabalável no topo do mundo, que a vida decidiu me cobrar o preço altíssimo da minha ignorância. A crise chegou sem nenhum aviso prévio ou sinal de alerta, batendo à minha porta não como uma brisa passageira, mas como um furacão furioso e implacável. Uma junção terrível e altamente improvável de colapso sangrento nos mercados globais e uma emergência familiar gravíssima desmoronou a minha realidade perfeitamente orquestrada em questão de poucas horas. Minhas brilhantes e modernas aplicações financeiras perderam liquidez da noite para o dia, como água suja escorrendo pelo ralo. As ações despencaram velozmente para o abismo escuro,
Os fundos de investimento travaram os resgates por tempo indeterminado, e subitamente, o meu império de números virtuais, piscando na tela fria do computador, não servia para comprar um único pedaço de pão ou pagar os remédios vitais que minha família precisava desesperadamente para sobreviver. Eu estava cercado por ouro falso enquanto morria de sede. Fui dolorosamente forçado a engolir a seco o meu enorme orgulho, a depender da boa vontade condescendente de terceiros e a suplicar empréstimos predatórios. Foi o período mais escuro e gelado da minha vida adulta, repleto de noites insones, marcado por um gosto amargo, ácido e constante de arrependimento profundo. Lembro-me de passar a madrugada inteira, olhando fixamente para o teto do quarto, sentindo meu estômago queimar com uma ansiedade corrosiva, enquanto calculava mentalmente como conseguiria pagar as contas básicas e os compromissos inadiáveis do dia seguinte. Percebi, com uma dor aguda rasgando a minha alma, que a minha aversão doentia a manter um dinheiro parado havia me transformado em um escravo submisso das circunstâncias externas e impiedosas do destino. Eu não era um construtor livre e mestre do meu próprio caminho. Eu era apenas um prisioneiro patético da minha própria imprudência financeira infantil. O castelo de cartas havia desabado em ruínas sob meus pés descalços. Na maçonaria, os aprendizes e companheiros são exaustivamente ensinados a utilizar o prumo, a ferramenta essencial que verifica a retidão absoluta e a verticalidade das paredes. O nível, por sua vez e com igual importância, nos lembra diariamente da igualdade inegociável, da planicidade estrutural e do equilíbrio perfeito das nossas obras. Naqueles dias sombrios de desespero financeiro sufocante e humilhação silenciosa, eu percebi nitidamente que a minha vida estava absurdamente fora de prumo e completamente desnivelada em relação aos meus valores mais profundos. Minha base estava apodrecida, corroída pela pressa irracional de enriquecer sem qualquer argamassa de verdadeira sustentação moral e material. Foi no fundo raso daquela escuridão emocional que as memórias nítidas do meu velho avô e do seu enigmático envelope pardo emergiram das profundezas da minha mente despedaçada, brilhando como um farol salvador na neblina espessa. Eu compreendi, aos prantos, que precisava redescobrir o grande segredo contido e trancafiado naquela gaveta esquecida há tanto tempo. Decidi, naquele momento singular de ruína completa e epifania iluminadora, voltar imediatamente aos princípios mais duros e básicos que norteiam os homens verdadeiramente livres. Comecei a estudar febrilmente a natureza oculta e a energia silenciosa do dinheiro, não pelos gráficos modernos, mas pelos olhos aguçados dos mestres operativos medievais. O dinheiro, meus irmãos de jornada, não é um simples pedaço de papel pintado ou um dígito virtual flutuando num servidor bancário qualquer. Ele é a mais pura e cristalina energia condensada do nosso tempo finito de vida, do nosso suor diário e do nosso intelecto afiado. E assim como as águas barrentas e revoltas de um grande rio selvagem precisam de enormes e inabaláveis represas de concreto armado para gerar energia de forma contínua, útil e controlada, o nosso capital também necessita de diques de contenção intransponíveis. A verdadeira sabedoria não está em secar o rio por avareza, mas na capacidade madura do mestre de criar, respeitar e manter reservatórios estratégicos fortemente protegidos. Em termos puramente práticos e aplicados à crua realidade da vida moderna, estamos falando do que eu, pessoalmente e com muito respeito, chamo de fundo de soberania. Não confunda as coisas sob nenhuma hipótese de auto-engano. Este não é um dinheiro mágico destinado a investimentos arrojados para deixar você fabulosamente rico. O objetivo singular, frio e inegociável desse tesouro, permanentemente parado, é ser o alicerce fundamental, a rocha matriz, desenhada para impedir que você empobreça catastroficamente da noite para o dia por uma obra do acaso. Trata-se do oxigênio financeiro puro que garante a sua capacidade biológica de respirar fundo, pensar logicamente sem a névoa sufocante do pânico iminente e tomar decisões com clareza absoluta, mesmo sob o mais intenso e ruidoso fogo cruzado. É o escudo de aço forjado que garante que você nunca, em nenhum cenário adverso, seja forçado a aceitar uma humilhação profissional ou liquidar o patrimônio da sua família por puro desespero de sobrevivência imediata. Os antigos e reverenciados construtores de catedrais majestosas não guardavam pedras extras nos empoeirados canteiros de obras apenas para o terrível caso de um desabamento fatídico. Eles as mantinham lá, prontas, perfeitamente limpas e lapidadas rigorosamente no esquadro, para garantir a continuidade ininterrupta, harmoniosa e majestosa da grande obra arquitetônica. Mas o número exato,
A quantia financeira necessária e milimetricamente calculada para preencher o seu próprio envelope pardo moderno varia significativamente conforme a sua jornada pessoal e seus encargos diários. Para a esmagadora maioria das pessoas que vivem uma vida mais tradicional e previsível, ancoradas em empregos estáveis e rotinas corporativas regulares, o equivalente a rigorosos 6 meses do seu custo de vida básico formam um fundo de soberania minimamente aceitável, sólido e digno de respeito. Isso significa colocar todas as contas de lado, calcular meticulosamente cada despesa essencial de sobrevivência digna, moradia, alimentação, saúde, transporte, e multiplicar esse número sombrio implacavelmente por 6. Esta é a sua fundação inegociável. No entanto, para os irmãos destemidos de alma inquieta que se aventuram diariamente pelos mares revoltos e perigosos do empreendedorismo e da livre iniciativa, a regra muda drasticamente. Onde as marés do mercado são brutalmente imprevisíveis e os ventos políticos mudam de direção sem qualquer aviso prévio ou piedade, a âncora precisa ser infinitamente mais pesada. Esses casos específicos de altíssima exposição ao risco constante, 12 a 18 longos meses de despesas vitais, repousando em segurança, representam o verdadeiro nível horizontal de segurança exigido pela prudência maçônica milenar. E preste muita, mas muita atenção neste detalhe prático crucial. Esse dinheiro deve permanecer absolutamente parado e frio, como o chumbo enterrado. Isso significa que ele precisa estar alocado única e exclusivamente em instrumentos financeiros de liquidez imediata e diária, repousando na sua conta corrente ou numa velha conta poupança. Se você não consegue colocar as mãos suadas nesse capital integralmente em menos de 24 horas de urgência, então esse montante não serve para ser o seu escudo de batalha. Mas e a temida, estridente e invisível inflação destruidora de riquezas? Ela não vai corroer impiedosamente dia após dia o poder de compra desse dinheiro guardado no cofre? Sim, ela inevitavelmente vai fazer o seu lento trabalho de corrosão matemática. E você, como um homem adulto e desperto, precisa engolir e aceitar isso pacificamente. Reclamar avidamente com indignação que o seu sagrado fundo de soberania perde uma pequena fração do seu valor real e histórico para a inflação silenciosa ao longo dos anos é uma tremenda, absurda e perigosa ignorância existencial. É o exato equivalente lógico a você cancelar o seguro total e caríssimo do seu carro no último dia do ano útil e se sentir profundamente roubado e lesado pela seguradora corporativa, simplesmente porque você teve a divina bênção de não sofrer um acidente fatal naquele período de 12 meses. O rendimento real, autêntico e inquestionável desse dinheiro estagnado é medido pelas dezenas de erros catastróficos, casamentos destruídos e decisões covardes, baseadas em pânico que ele evita que você cometa. Quando o mercado financeiro despenca abruptamente para o abismo e o terror midiático se instaura nas ruas, o homem profano comum, sem caixa de reserva, entra em colapso total. O iniciado, ao exato contrário, com o seu fundo de soberania perfeitamente intacto e sua mente treinada repousando em um estado de paz sepulcral, apenas aguarda em silêncio. O esquadro brilhante, nossa poderosa ferramenta de retidão inquebrável, nos ensina e obriga incessantemente a agir com separação categórica, limite preciso e justiça exata em todas as esferas. Aplicar a régua milimétrica do esquadro à sua complexa e caótica vida financeira significa aprender a separar, com um muro intransponível, as coisas pelo seu propósito final. Você nunca, sob absolutamente nenhuma justificativa tentadora ou pretexto de oportunidade imperdível do século, deve misturar o dinheiro suado destinado ao giro diário dos seus negócios, ou o capital volátil das suas promissoras ações de longo prazo, com os recursos invioláveis, sagrados e protegidos do seu fundo de soberania material. Eu me lembro, com as lágrimas presas na garganta, do momento exato, humilhante e decisivo em que iniciei a longa jornada de reconstrução do meu próprio fundo perdido. Foi um processo doloroso, arrastado e disciplinado de reconstrução estoica paciente, onde eu assentava, gota a gota de suor, tijolo por tijolo sangrando com minhas próprias mãos. Ter uma quantia realmente substancial, pesada e significativa de dinheiro totalmente parado altera de forma profunda, química e quase mágica a sua postura biológica, física e mental diante das piores adversidades. Você abandona instintivamente o estado primitivo de animal caçado, lutando pela sobrevivência do dia. Ao manter dezenas de milhares de reais estagnados e fortemente protegidos como um tesouro impenetrável de dragão, você passa, naturalmente,
a projetar um campo magnético de energia densa de total e inabalável autossuficiência pessoal. Chefes manipuladores, clientes cronicamente abusivos, falsas amizades parasitas e propostas de negócios obscuros perdem instantaneamente todo e qualquer poder de coerção sobre a sua mente blindada pela preparação. O compasso, o nobre instrumento de medida celestial dos arquitetos do destino eterno, nos ajuda a traçar limites circulares perfeitamente precisos para conter nossos medos. Traçar esse limite matemático e inegociável na sua vida material é exatamente a chave que liberta a sua mente da escravidão invisível dos juros e da dependência alheia. Recapitulemos para gravar na pedra. O seu fundo de soberania é o seu único oxigênio no vácuo congelante de uma crise imprevista. Calcule com brutal honestidade de 6 a 18 meses completos do seu custo de vida real e deixe esse valor ancorado em liquidez diária, sem se importar com o preço pago à inflação. Peço, como um ato final de vontade, que você se inscreva imediatamente neste canal e deixe nos comentários a frase que sela o seu compromisso inquebrável perante os demais. Eu construí o meu alicerce de chumbo. Compartilhe essa mensagem de sabedoria antiga com o irmão que ainda constrói sobre a areia ilusória do mercado. Que a luz imaculada do grande arquiteto do universo ilumine e guarde os seus passos na terra,